Os primeiros resultados do pacote de estímulo da China já começaram a aparecer imediatamente. Você viu uma mudança completa da bolsa, né? A bolsa ela disparou para cima, fazendo aí com que pessoas estejam abrindo contas em corretoras desesperadamente para pegar essa alta, porque tudo está absolutamente subindo. E isso criou uma injeção, literalmente, de adrenalina. Eu falei isso sobre esse assunto no capítulo passado, né, no meu último capítulo da China, você pode acompanhar aqui no podcast, mas o que eu quero falar aqui hoje é um pouco das narrativas que são criadas a partir disso, né, e a palavra narrativa, infelizmente, é dominante e precisa ser analisado toda vez que você vê uma notícia como essa, porque hoje parece que todo mundo vive de TikTok, né, então você tem um artigo, já tira a conclusão desse artigo, já acha que uma coisa está acontecendo, e se isso confirmar o que você gostaria que acontecesse, é exatamente isso que está acontecendo. E aí você soma milhões de pessoas fazendo a mesma coisa e isso acaba meio que definindo a economia. E o que eu quero é separar, obviamente, a narrativa dos fatos. Então, é inegável que um pacote de estímulo tão agressivo como feito pela China, e uma vez que você tem a anuência, né, do Politburo, do Xi Jinping, isso imediatamente é aplicado, e aí você já dá aquela forte demonstração de um governo que está agindo mediante os problemas. O mais interessante é que se a China está precisando, se a China estava com uma economia indo muito bem, por que ela precisa de estímulo? Isso não se discute, certo? Então, quem falava antes que tinha problemas na China era duramente criticado, né? Eu já falei bastante sobre isso no podcast e sempre vem os mesmos comentários dizendo o quanto a China pensa de forma diferente, o quanto a China tem uma estratégia baseada na arte da guerra. É literalmente um conhecimento milenar, mas diante de todo o conhecimento acumulado por milênios, ao mesmo tempo você tem exatamente o mesmo tipo de estímulo ao estilo ocidental. Mas porque a China está fazendo esse estímulo, agora sim funciona, porque a China realmente sabe como aplicar estímulos de Banco Central. Percebe o problema? Que você tem das contradições que a gente entra. Então, por isso que é muito importante a gente tentar ser consistente com as coisas que realmente vão acontecendo. Então, o estímulo deixa claro que o grande problema da China se trata de demanda, né? Ele precisa fazer algo, e pelo menos eu não vou tirar o mérito, eles realmente estão fazendo algo para tentar solucionar o problema da baixa demanda chinesa e, ao mesmo tempo, dar suporte para o mercado de ações, que caiu bastante para permitir que a liquidez aconteça e as pessoas se sintam seguras novamente em entrar no mercado, principalmente quando perderam ali 40% do seu valor, né, em um ano. Foi uma coisa muito forte, principalmente do ano passado para cá. E agora isso dá uma outra revertida, e às vezes você vê o perigo do contrário, né? Quando você tem algo extremamente baixo ou extremamente alto, é importante sempre ficar meio que ali no meio e observar as macro tendências. Então vamos ver se isso é uma coisa que se mantém. Mas dentro de toda essa narrativa de estímulo, você tem várias teorias que são criadas a partir daí que eu achei até engraçado, mas que elas se multiplicam, e é isso que eu quero conversar hoje. Então, a grande conversa é que a China é esse país que está com todo esse crescimento, está fazendo ali, está preparando para um novo sistema monetário, etc., que vai ter a próxima reunião agora, né, em outubro, na Rússia, para falar do BRICS, etc. E ela teve uma jogada de mestre. Então eu vi vários tweets que foram muito interessantes, onde literalmente disseram que a China teria vendido 700 bilhões de dólares de títulos da dívida pública americana. Se livrou de absolutamente tudo e o Japão fez essa compra e largou nas mãos do Japão. Falou, Japão, toma os títulos dos Estados Unidos que eu não quero mais essa porcaria e a partir de agora eu vou fazer o meu próprio sistema. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, você também vê as outras pessoas dizendo que isso foi um golpe de mestre, porque a China, para fazer esse estímulo desse pacote, ela não usou de forma nenhuma o yuan, ela está gastando dólares da sua reserva para fazer esse estímulo. Então ela está literalmente desdolarizando e ao mesmo tempo estimulando a sua economia. Olha que movimento genial que a China está fazendo. Só que o mais interessante, obviamente que eu estou usando um tom irônico aqui, o que é mais interessante é que pronto, agora sim, agora deu tudo certo. Literalmente, esse é o xadrez 3D
que eu tanto espero da China. O mais importante é a gente tentar tirar os egos de lado, né? Eu gosto da China, eu gosto dos Estados Unidos, tem seus prós, tem seus contras. Vamos entender quais são os fatos e sair um pouco das narrativas. Mas eu ter a perspectiva de uma China mais poderosa que os Estados Unidos me dá uma certa autoridade, me deixa me sentir um pouco superior no pensamento, me torna um futurista econômico bastante sofisticado. Afinal de contas, eu sou contra o império estadunidense, percebe? Então, esse tipo de tweet, ele acaba... quando você analisa realmente os fatos que estão por trás disso, você percebe que tem vários problemas de contradição. Então, vamos começar com um deles. Se eu me livro de todas as dívidas dos Estados Unidos de uma vez só, 700 bilhões, eu não sei qual que é o total que se tem hoje, você concorda que, pelo menos, o mercado, a curva de bonds deveria ter explodido, né? Ela deveria ter movimentado fortemente. Se você tem literalmente todo um volume desse vendido de uma vez só. Teve até tweets falando que segunda-feira foi o dia que a China se livrou de todos os bonds, o que, obviamente, não é verdade. Ela continua com seus holdings. Senão, se você olhasse o gráfico dos holdings, ele teria que fazer uma vertical tendenciando a zero, e isso realmente não aconteceu. Ao mesmo tempo, se você vende as suas dívidas, você vai adquirir o quê quando você vende? Dólares. Então, assim, ao mesmo tempo que você está desdolarizando, na verdade, você acabou de receber novos 700 bilhões de dólares, aumentando a sua reserva ao invés de gastá-la? Não, Renault, mas você não está entendendo. Eles estão pegando os bonds e estão queimando os bonds, e agora com esses dólares, eles vão pegar esses dólares para injetar na economia. Mas espera aí, deixa eu tentar entender. Se você vai pegar esses dólares para injetar na sua economia, a economia da China não aceita dólares. A economia da China, a moeda é o yuan. Como é que você vai estimular algum tipo de economia em dólares? Se eu for com uma nota de dólar na mão na China, ninguém vai querer. Eu não consigo comprar comida, eu não consigo comprar absolutamente nada. Eu preciso comprar yuans com isso, certo? E aí, obviamente, que eu teria que vender todos esses dólares para poder comprar o yuan imediatamente para poder fazer. Percebe? Tem uma... fica até engraçado tentar explicar isso, mas a grande questão é que você entra no Twitter, você vê um tweet desse, ele tem literalmente 500 mil compartilhações, né? Assim, likes, etc. E as pessoas veem isso como uma prova cabal que a desdolarização acabou de terminar e que a China é um gênio fazendo um estilo ocidental, mas que na verdade não tem nada a ver com os Estados Unidos. Percebe? Então, são tantas peças que você precisa juntar de uma forma totalmente incoerente que chega a ser tragicômico, mas infelizmente qualquer pessoa consegue abrir um perfil. Existe até um que eu recomendo que você siga, porque é extremamente engraçado. Ele vai massagear o ego de qualquer pessoa que adora o BRICS e torce pela China, etc. Com todo o fervor, dizendo que agora sim, finalmente, o que eu quero que aconteça, que o Império Americano finalmente seja derrubado. Esse cara está confirmando que eu gosto, que eu assim, não importa muito a realidade se está acontecendo ou não. Eu não quero nem contra-checar o que ele está me dizendo, porque o que ele está dizendo automaticamente vai ser verdade, porque tem 50 mil compartilhadas, percebe? Eu vou te dar até um desses, é o Mike Cristo 8, né? Se você entrar no Twitter, eu vou até passar um dos tweets dele. É simplesmente fantástico. Eu choro eu acho engraçado, né? Porque as respostas das pessoas que acreditam que seja verdade é maravilhosa. E é o mesmo tipo de pessoa que disse ali recentemente que o Jerome Powell é o cara que vai salvar o mundo. E, na verdade, ele nunca teria coragem de cortar os juros, né? Ele, na verdade, vai ter que subir os juros porque ele precisa acabar com todo esse sistema globalista, etc. Então, você percebe, e tudo isso acaba sendo esquecido, porque 5 dias depois as pessoas veem que, na verdade, ele não subiu os juros, ele cortou, e aí, quando você vai falar com ele, interagir, diz, olha, lembra daquela sua teoria? Talvez não seja exatamente do jeito que você achava que fosse. E aí você, obviamente que não tive resposta, né? Então, por isso que é muito importante você não ter lados e não tentar colocar tweets ou posts com uma certeza, principalmente macroeconomia. Quem sou eu para poder prever alguma coisa? O maior objetivo é você trabalhar com probabilidades e você trabalhar com fatos e observar o que realmente está acontecendo, mesmo que seja contraditório à sua teoria inicial, ao seu base case, né, à sua premissa. Então, se você me pergunta, por exemplo,
assim, e muitas vezes dá essa impressão, né, que nesse podcast eu estou defendendo os Estados Unidos, estou defendendo o dólar, que o dólar é o futuro e que, na verdade, não existe yuan e nada de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que vai ter algum tipo de problema de dívida soberana que vai se voltar contra os Estados Unidos, mas obviamente que é uma coisa que vai criar muito mais problema para fora dos Estados Unidos primeiro do que lá. Isso não significa que eu defendo os Estados Unidos, percebe? Então, são coisas que você precisa avaliar baseado em probabilidades. O yuan pode virar uma moeda global? Pode, existe essa possibilidade. Eu acho que ela é extremamente pequena. Então, cada um vai ter a sua probabilidade para você poder trabalhar e aí você tirar suas próprias conclusões. Esse é o grande objetivo, fazer você pensar. Então, quando você vê, inclusive, eu até quero compartilhar artigos aqui, quando você vê inclusive perfis um pouco mais famosos, né, de pessoas que são apaixonadas pelo ouro, por exemplo, e acham que todos vão explodir, inclusive o dólar e o próprio yuan. Falou a seguinte coisa: olha, a China não está imprimindo yuan para esse estímulo chinês. Na verdade, eles estão gastando dólares das suas reservas. Então, ao mesmo tempo que ela está desdolarizando, ela simultaneamente está estimulando o seu mercado. E isso não é um movimento genial, um movimento de gênio, né? Mestre. Ou seja, a China, se é a China que está fazendo, significa que ela é super inteligente porque ela tem uma cultura milenar. Então, a gente automaticamente chega nessa conclusão. Só que se você olhar, simplesmente isso não existe. A China, um dos pacotes da China é literalmente a criação ali de bonds soberanos domésticos, né? Ou seja, você vai captar investidores dentro da China para poder financiá-los, eles não vêm de fora, certo? Então, tudo isso já é feito em yuan, ou seja, a China não está botando yuan, ela está criando bonds para poder fazer isso, para dar cheques para as pessoas, né? Para poder fazer depósitos como se fosse um Bolsa Família. Pela primeira vez, a China está fazendo isso. Ela literalmente criou 2 trilhões de RMB, né, de RMB, de yuan, para esses bonds especiais. Só que, ao mesmo tempo, você vê as pessoas falando que literalmente tudo foi queimado em dólares para poder fazer isso. E mesmo se isso acontecesse, não teria como, porque na China você não pode usar dólares. Você tem o yuan para fazer os gastos, você vai pagar quem, como, entende? Ninguém se faz essas perguntas. Então é muito importante você ter um senso crítico para poder interpretar esse tipo de coisa e ver como que o jogo da narrativa, principalmente para quem tem... quando a gente só lê as manchetes, né, de uma determinada notícia, eu até vejo comentários nos meus próprios vídeos, porque simplesmente o título está falando alguma coisa, e eu acho que vai ser maravilhoso eu ver os primeiros comentários desse próprio podcast, quando ele for publicado, de que realmente a China se livrou dos seus dólares para levar a economia. Percebe? Essa falta de análise que é o nosso grave problema. Então, o meu objetivo aqui é realmente fazer todo mundo pensar e ver as possibilidades e entender como, de fato, a liquidez do mundo vai fluindo e quais são os movimentos. Então, se antes a China não tinha um problema de demanda, agora ficou claro que tem. Caso contrário, não precisaria do maior estímulo de todos, certo? E outra coisa que eu achei super interessante, eu até falei isso no capítulo passado, a China é tão inteligente que ela não faz estou falando aqui de forma irônica, tá? Para quem não souber, né? Se for a primeira vez que você está ouvindo. A China, ela é tão inteligente que ela não deixa todas as suas pensões para o mercado de ações como os americanos fazem. Então, se a bolsa americana cair, ela destrói a riqueza de muitos americanos. E isso não acontece na China porque os chineses só têm 10% de participação na bolsa, então os chineses estão imunes. Só que aí o mais interessante é o seguinte: quando a notícia era de que a bolsa chinesa caiu 40%, aí você usa esse argumento. Eu até comentei isso no Twitter, foi bem interessante. Você usa esse argumento. Mas isso não afeta, porque Renaud, você não está pensando na maneira oriental, você está pensando da maneira ocidental. O chinês não liga para a bolsa de valores, ninguém está ligando para isso. Os chineses realmente, eles têm, o governo tem a preocupação direta com o chinês. Ele não quer salvar o mercado, esse mercado capitalista, né, liberalista dos Estados Unidos, né? Essa é a narrativa. Agora vem o pacote de estímulo da China. Aí ele vai e insere bilhões de yuan para poder criar liquidez para quem?
para o mercado de ações capitalista liberalista. Aí o que acontece? Você tem essa subida gigantesca parabólica das ações chinesas, você tem youtubers falando no mundo inteiro que agora a China é realmente o lugar para ir, que a China estava barata, é hora de comprar coisa chinesa, porque agora a China vai decolar. E agora, por um passe de mágica, o mercado de ações chinês, não é que ele começou a ficar importante agora? E, na verdade, essas ações foram tão boas que a China sempre soube que o futuro era realmente o mercado de capitais. Você percebe? Essas narrativas, elas vão e voltam, mas o que mais importa são o que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam. Então tente sempre juntar as suas próprias peças antes de chegar a uma conclusão, como se ela fosse não somente a certa, mas também com 100% de probabilidade.